Então, iniciando a parte de intervenção do Estado na propriedade privada, a gente usa alguns dos conceitos que a gente utilizou ao estudar os bens públicos. Então, a gente tem em aulas anteriores os bens públicos, como que particulares utilizam desses bens públicos, e agora a gente vê uma faceta um pouco distinta, que é como que o Estado pode intervir na propriedade privada. Às vezes o Estado faz uso da propriedade privada, é o outro lado, então, da moeda, por isso que os conteúdos são colocados de forma seguida. Sobre os slides, pode falar. Ah, não está aparecendo? Deixa eu tentar ver aqui. Tá na minha imagem, né? Tá aqui como se fosse a minha própria câmera. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Ainda bem que você avisou, é verdade. Para mim aparece aqui, mas acho que eu tenho que compartilhar. Desculpa, gente, né? Essas primeiras vezes. Vamos lá. Já peguei aqui a visão de vocês, então. Tô aqui falando, gesticulando, empolgando, e vocês estão vendo uma bolinha que mexe quando eu falo. Muito bom. Parabéns. Cadê configurações de câmera? Ah, é aqui em cima. Câmera. É o que sai daqui. Câmera virtual é para estar ok. E aí, câmera. Pronto. Agora é para aparecer. Aí vocês têm que me dizer, tá aparecendo certinho ou tá aparecendo espelhado? Espelhado ou correto? Então, até que funcionou direitinho, né? Tudo ok. Vamos lá. Beleza. Obrigado, Natália. Vamos nessa. Eu estava apontando quadradinhos, esses quadradinhos aqui, ó. Então a gente tem lá, do primeiro quadradinho, propriedade e intervenção, como que é esse tratamento na Constituição. Depois a gente tem as modalidades de intervenção, essa é a parte introdutória. E aí das modalidades de intervenção a gente segue dois caminhos. Esse caminho da esquerda, a modalidade supressiva de intervenção, a gente tem a desapropriação, né? E a gente vê alguns conceitos sobre desapropriação, não só o seu conceito, como também os seus tipos. A desapropriação ordinária, aquela que eu apelidei de desapropriação urbana, a gente vai ver o nome correto mais adiante, e a desapropriação para fins de reforma agrária. Depois, alguns conceitos, no roteiro de estudos de desapropriação, a gente tem que aprender alguns conceitos complementares à desapropriação, que a gente estuda então naquele último quadradinho lá de baixo, aí encerrado o estudo da modalidade supressiva de intervenção do Estado, a gente vai para a modalidade restritiva, aí próxima aula, né, que a gente vê a servidão, a limitação, o tombamento, a requisição e a ocupação temporária. Iniciando aqui com essa relação entre a propriedade e a intervenção na Constituição Federal. Como é que aparece isso? A propriedade e a intervenção, elas aparecem num trecho da Constituição que a gente já viu antes, lá no artigo 5º. Então, a partir do inciso 22, a gente vê a propriedade aparecendo. E a primeira aparição é garantido o direito de propriedade. Vou ampliar aqui para a gente. É garantido o direito de propriedade, inciso 22. Ao mesmo tempo que a Constituição Federal, lá no artigo 5º, altíssima relevância, ele garante a propriedade, no 23 ele já começa a limitar. A propriedade atenderá à sua função social. Repara que esse atenderá está no tempo futuro, exatamente demonstrando que é um dever, é uma obrigação. A propriedade deve ter um dever de atender sua função social. Não é uma opção, não é algo preferível, não é algo simplesmente desejável, é uma obrigação, ela tem que atender sua função social. Aí vem lá, no 24, e a propriedade ainda é mais fragilizada ainda. A própria Constituição já coloca ali, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação. E aí coloca duas formas que vão ser reguladas por lei para fazer essa desapropriação. A desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou a desapropriação por interesse social. E aí, friso para vocês, a gente vai estudar isso mais adiante, quando a gente falar de desapropriação ordinária, mas aqui, ao contrário do que parece numa primeira leitura, a gente não tem
3 modalidades de desapropriação aqui. Desapropriação, algumas leituras são desapropriação por necessidade, desapropriação por utilidade pública e a terceira seria por interesse social. Cuidado com essa leitura, que ela é errônea. Aqui a gente só tem 2 formas de desapropriação, que é necessidade ou utilidade, e a outra forma é de desapropriação por interesse social. Tem indenização em dinheiro. Essa é a parte importante de se aprender quando a gente fala de desapropriação, que a nossa Constituição só fez previsão de desapropriação se tiver indenização. Não é um confisco de terras. A pessoa não perde a sua propriedade e fica sem nada no lugar. Então sempre há uma indenização a ser paga. E aí sim a gente fala de desapropriação. Por último, nos incisos, deixa eu voltar aqui mais um, não, é aqui, ó. Por último, ainda nos incisos, o 25 diz que, no caso de iminente perigo público, então tem mais uma forma de intervenção, isso não é desapropriação, tá, gente? Tem mais uma forma de intervenção prevista aqui nessa sequência do artigo 5º, que é de iminente perigo público, a autoridade pode usar a sua propriedade particular. A doutrina, quando vai tratar desse assunto, costuma dar o exemplo do policial que está numa perseguição de um bandido, o bandido sai numa moto, o policial vai para o primeiro carro, mostra lá o distintivo, polícia, precisa usar o seu carro, e ele pega ali o carro do particular e destrói o carro perseguindo o bandido. Lógico que o particular tem que ser indenizado pelo dano gerado naquela requisição do seu bem, né, por um interesse público. Mais uma vez, vejam, né, é o interesse público prevalecendo sobre o interesse particular. Aquele particular está assim, eu tenho que ir para o meu trabalho, estou aqui no meu carro, veio o policial, parou, levou minha propriedade, agora eu tenho que ir de ônibus. Né, enfim, o interesse público prevalece. Essa é uma intervenção, mas notem que o carro não deixa de ser do particular, não houve uma desapropriação. Não se suprimiu por completa a desapropriação dele. Paga gasolina, paga o estrago, às vezes dá perda total no carro. Se for no filme, né, sempre dá perda total no carro. Não vi um que não destrói o carro por completo. Mas para dar um exemplo factível, algo que realmente aconteceu, aqui ó, nessa enchente lá de Colatina, eu coloquei a figura para vocês porque a voadeira é do meu tio. Não essa da foto, mas aconteceu com o meu tio lá de Colatina. Ele tem ele chama de voadeira, mas é esse barquinho raso que tem um motor lá atrás, como vocês veem aí. E, enfim, ele usa isso para pescar. Só que Colatina teve uma enchente em 2000, foi mais recente que a de 2013, 2015, 2016. Enfim, nessa última enchente, que lembrou bastante a de 1979, o prefeito de Colatina determinou a requisição de todos os meios de transporte aquáticos para levar mantimentos e para resgatar pessoas. Então tinha gente que estava lá num local que estava perigoso, um idoso que não tinha como nadar ou a correnteza ia levar porque ele já não tem muita força para segurar, e aí requisitaram a voadeira dele para então utilizar em resgate, utilizar levando mantimentos, movimentação das autoridades, dos bombeiros, e fizeram isso. Meu tio reclamou na época que ele não pôde fazer como os demais donos de barquinhos que começaram a alugar, fazer meio que um táxi aquático, e eles estavam cobrando preços gigantescos, era um monte de particular, com sua casa sendo inundada, e eles queriam salvar a TV que custa 10 mil, aquele outro eletrodoméstico, aquele monte de foto com valor simbólico, e aí quem tinha barquinho estava cobrando uma fortuna dessa galera, impressionante, né, como aqui a gente consegue explorar a miséria dos outros, situação de perigo dos outros para tentar se enriquecer. E aí meu tio falou assim, eu também queria alugar o meu barco, mas a prefeitura me requisitou o barco. Quando devolveu, eu falei, agora você tem que me dar o equivalente ao lucro dos outros caras. E a prefeitura não aceitou, ela simplesmente indenizou pelo uso do barquinho dele. Então, eles indenizaram como? Repintando, porque eles arranharam o barco nas laterais, provavelmente entrando em locais, entrando em garagem, enfim. Arranharam as laterais, pintaram o barco inteiro, ficou parecendo novo. Usaram diesel, devolveram com o tanque cheio, então mais cheio do que estava antes. Acabou que eles deram uma bela de uma recalchutada, fizeram manutenção completa, pintaram tudo. É muito mais do que a indenização. Né? Agora, aqueles lucros cessantes de eu queria lucrar com isso, ter um barquinho na situação de miséria dos outros, é para explorar e cobrar para salvar eletrodomésticos, etc. Aí a prefeitura não aceitou, do meu ponto de vista, de forma correta. Não é permitido legalmente, né, a um cidadão explorar
explorar a miséria dos outros nesse ponto, chega a romper com a boa-fé objetiva, chega a ser um contrato de má-fé. Assim como, quando teve greve de caminhoneiro, alguns postos de gasolina queriam cobrar valores estratosféricos para a gasolina, logo em seguida eles tiveram que abaixar, exatamente porque viram que o Ministério Público estava de olho, viram que tinha agência fiscalizadora de olho, e aí o preço continuou alto, mas não ficou assim R$ 20 o litro da gasolina, como alguns postos tentaram fazer. Então, é impressionante o que acontece no Brasil quando a gente tem, não só aqui, né, vários outros países, quando tem uma situação de miséria. Configura lesão do âmbito civil? Será, Natália? São os lucros cessantes que eu estou falando. Se ele provasse que ele todo dia fazia frete, usava o negócio como táxi aquático e cobrava um preço justo, imagina lá um valor meio que de Uber ou de táxi para fazer o taxiamento, ele não estava se aproveitando de uma situação de emergência, aí eu concordo com você, Natália, que poderia ter algum lucro cessante. É a mesma coisa que chegar num Uber e falar, eu vou pegar o seu carro. Não é simplesmente devolver o carro bonitinho e com o tanque cheio de volta. Você tem que falar, eu peguei o carro por 3 dias, em 3 dias normalmente ele faz R$ 800, então tome aqui R$ 800. Né? Aí seria indenizar da forma cível por lucros cessantes, e essa indenização, inclusive, já não precisa de um processo para isso. A própria administração já reconhece o valor, o dano que foi causado e já ressarce. Pode ressarcir materialmente, como foi o caso, arranhou o barco, ele vai lá e pinta. Ele ressarciu ao status quo ante, ou seja, a forma como se encontrava o bem antes de o governo requisitar o bem, antes do governo pegar emprestado aquele bem na requisição. Que notícia que é essa, Luziane? O que diz aí? A desapropriação na Cracolândia, isso é DF, não é? Ou é São Paulo? No DF tem uma questão parecida, num prédio abandonado. Essa é de São Paulo. Vou dar uma olhadinha final da aula, Luziane, então. Ministério Público, apurar desapropriações. A desapropriação é realmente um tema, como ele lida com o direito real, o direito de propriedade, é um tema muito, muito recorrente. Tá? Não só desapropriações que vão acontecer, desapropriações em andamento, como também algumas desapropriações que são ilícitas ou se tornaram ilícitas ao longo do tempo. O governo nem sempre dá continuidade às suas ações. Então tem gente que sofreu uma desapropriação da fazenda porque lá vão fazer uma linha de transmissão de energia, ou lá vão fazer parte da barragem do São Francisco, aí desapropriaram fazenda, 20 anos e nada de barragem do São Francisco, foi ficar pronto só no passado. Então imagina ali que uma vez decretada a desapropriação, o governo tem 2 ou 5 anos para fazer o que ele prometeu que ia fazer, senão ele tem que devolver a terra para o proprietário, para o particular. E aí, em algumas situações, a gente vê que 20 anos e o governo não fez nada. Castelo de Grayskull, é isso mesmo, já ouvi falar. Já ouvi falar nessa situação também, Geisa. Domingo teve reportagem, Wagner, eu não vejo o Globo faz algum tempo, mas eu vou procurar essa daí no Fantástico. Legal, legal. Sobre desapropriações. Dá para colocar mais atualidades aí. Deixa eu já abrir esse link que a Luzinete mandou para já ficar aqui na próxima janela. Pronto. Já eu vejo. É G1 também. Era feio o negócio lá, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Vamos lá. Vocês entenderam, então, que a nossa Constituição Federal, ela, no seu artigo 5º, ao mesmo tempo que no inciso 22 ela garante o direito de propriedade, a própria Constituição já começa a impor alguns limites a esse direito de propriedade. Falar de função social, falar de que vai ter lei regulamentando as situações em que a desapropriação pode acontecer, dizendo também que a propriedade ela não vai ser absoluta. Se o poder público precisar utilizar numa situação de emergência, o poder público pode utilizar a propriedade de um particular durante essa situação de emergência. Então, se a Constituição criou a garantia da propriedade, lembre-se disso, é a própria Constituição quem tem que criar as condições em que essa propriedade vai ter garantias diminuídas. A exemplo da desapropriação ou de outras intervenções estatais.
Se começarem a falar de alguma lei, ou se um município pode criar uma nova hipótese de desapropriação, se um estado pode criar nova hipótese de desapropriação, saibam que não, a Constituição garantiu a propriedade, só a Constituição pode criar situações em que essa propriedade recebe intervenções. Aqui embaixo, só para completar figuras, né, tá aqui ó, uma situação de, deixa eu levar para lá, a situação de moradias populares. Então é bem comum acontecer desapropriação, aqui é interesse social, né, para criar moradias populares. Essa daqui não é Brasil, essa daqui era em Belgrado. Belgrado, tá? Podem ver que o estilo é meio nazista, né? Enfim, era Belgrado, moradia popular da época nazista de lá. Em onde também era não, Montenegro não, era na esse prédio na Bósnia, e o exemplo que eu vou falar é que é próximo a Belgrado. A gente andando de barco por Belgrado, a gente consegue ver um bairro que os nazistas construíram para o escalão mais baixo dos operários naquele regime. Né? Então, quando... não era nem construção dos nazistas, era da União Soviética. Então, quando a União Soviética chegou àquela área, aí criou um bairro inteiro só de prédios, eram todos iguaizinhos, todos parecidos com esse, só para a classe mais operária. Então imagina que aquele bairro é inteiro de moradias amontoadinhas, meio feiosas, tipo essa daí da foto, mas tinha um prédio deslocado no alto do morro, rodeado de um parque, que é onde ficava a cúpula, né, do regime socialista da União Soviética. Tinha um prédiozinho lindo que depois virou uma propriedade privada de altíssimo padrão. E assim funciona o socialismo, né? As diferenças sociais continuam existindo, elas só não são mais divulgadas. Vamos ver quais são os fundamentos para que possa acontecer essa intervenção na propriedade. 3 fundamentos que a doutrina cita. Coloquei aqui para vocês. O primeiro, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. A lógica é que, se temos uma propriedade de um particular, para ela sofrer interferência, esse particular ele está, então, sofrendo com isso. Ele está tendo um dos seus direitos cerceados. Então, a gente precisa ter um interesse público que seja maior do que esse interesse privado. A gente privilegia o interesse público em relação ao interesse do privado. No exemplo que eu mencionei para vocês, né, imagina lá que o uso de um barco para levar mantimentos e resgatar a população numa situação de inundação tem primazia, a gente protege isso com maior interesse, com interesse público, em relação ao interesse do particular, de usar o seu barquinho para sair pescar enquanto a cidade dele está inundada. Ok? Então, primeiro ponto, primeiro fundamento é a supremacia do interesse público sobre o privado. O segundo é o uso da razoabilidade e proporcionalidade. Qual é o bem que isso vai causar, aquela intervenção pública vai causar, em relação ao que é cerceado do direito privado àquela propriedade. E isso tem que ser feito de forma proporcional. A gente não vai, por exemplo, onerar de forma estratosférica um particular para gerar um pequeno bem público. Né? Então, a proporcionalidade deve ser resguardada, tem que ser feita com razoabilidade. Por último, a garantia constitucional da função social da propriedade. A própria Constituição, no inciso 23, se no 22 ele garantiu a propriedade, no 23 ele diz que ela tem que cumprir com sua função social. Isso é bom para a administração, porque mostra que não vamos ter particulares especulando com seus imóveis, com suas propriedades. A gente não vai ter uma propriedade parada nas mãos de alguém que não precisa, enquanto a sociedade precisa desenvolver economicamente. E também como está aqui na última linha, uma garantia para o administrado, porque se ele está fazendo bom uso da sua propriedade, ele está produzindo, ele está cumprindo com a sua função social, não há motivos para que sua propriedade receba interferências, que ele acabe sofrendo um procedimento de desapropriação. Ok? São esses os 3 fundamentos que botei aqui nessa telinha para a intervenção do Estado na propriedade. Tá aqui. Mais uma querendo ver essa aula de administrativo, né? Estava aqui reclamando. Então vamos lá. Essa é a relação entre a propriedade e a intervenção na nossa Constituição Federal. A segunda casinha a gente vê quais são as modalidades de intervenção. E já deu spoiler aqui embaixo. Né? A gente tem a modalidade supressiva
e a modalidade restritiva. Vamos lá. Vendo as modalidades de intervenção do Estado, a gente tem na coluna da esquerda a modalidade supressiva, é só uma, mas eu já aproveitei aqui, em vez de só colocar desapropriação, eu já coloquei as três, a desapropriação ordinária, a desapropriação para fins de reforma agrária e a desapropriação para fins de política urbana. Então temos três formas de desapropriação. Para ficar mais mnemônico, chamei de desapropriação agrária, desapropriação urbana, é um apelido que a gente dá para estudar, não é como vai aparecer na prova de vocês, no concurso de vocês. A segunda forma, a segunda modalidade interventiva é a modalidade restritiva. Enquanto a desapropriação suprime a propriedade daquele particular, ele perde a sua propriedade, a propriedade é transferida para o Estado, nas modalidades restritivas, a gente tem simplesmente uma limitação dos direitos de proprietário. Um proprietário, por exemplo, que não pode plantar em determinada área da sua fazenda porque o poder público diz que ali por baixo vai passar uma rede de esgoto. O proprietário que não pode plantar na sua propriedade uma árvore que vá crescer demais, ficar muito alta, porque o poder público passou por ali uma linha de alta tensão no espaço aéreo daquela propriedade. Então são algumas restrições, a propriedade não deixou de ser do particular, como na desapropriação modalidade supressiva. Então, entre supressiva e restritiva, temos aí, na supressiva, a propriedade ela vai para as mãos do Estado, que em troca, como a gente viu, devolve dinheiro, ele indeniza por aquilo. Então tem algum pagamento, seja dinheiro, seja título da dívida agrária, título da dívida pública, mas o poder público paga pelaquela propriedade que ele está recebendo. Na modalidade restritiva, a propriedade continua com o particular, porém ela sofre algumas limitações. Alguns direitos de proprietário não podem ser utilizados. Das modalidades restritivas, não mencionei para vocês, a gente vai estudar 5. A servidão administrativa, a limitação administrativa, o tombamento, que é a mais fácil de todas, a requisição e a ocupação temporária. Dependendo do livro que você segue, você não vai enxergar as 5 modalidades que eu estou colocando aqui na tela. Você vai enxergar apenas 3 delas ou 4 delas. Por quê? Porque alguns doutrinadores acham que servidão e limitação são a mesma coisa, ou tem pouca diferença entre si. E alguns doutrinadores acham que requisição e ocupação temporária são a mesma coisa, ou que ocupação temporária é uma modalidade de requisição. Então alguns doutrinadores vão enxergar aí apenas 3, alguns vão enxergar 4 e quem trabalha de forma mais pormenorizada trata das 5. Minha estratégia aqui é comentar das 5 modalidades de intervenção restritiva e frisar as semelhanças entre as duas primeiras, a servidão e limitação, frisar também as semelhanças e as diferenças entre a requisição e a ocupação temporária, para que vocês possam, por conta própria, criticar e se quiserem daí em diante vocês adotarem como sinônimos ou um contido no outro, vocês vão compreender melhor o que os doutrinadores estão falando. Para as nossas provas e para concursos, o ideal é conhecer as 5 como se fossem distintas, mas sabendo das diversas semelhanças entre algumas delas. Ok? Para a aula de hoje, a gente vai estudar a desapropriação. Na próxima aula é que a gente vai, então, estudar as modalidades restritivas de intervenção do Estado. E aí a gente começa, então, essa coluna da esquerda, falando da modalidade supressiva de intervenção do Estado, que é a desapropriação. Primeiro passo é saber o conceito de desapropriação e depois a gente vê quais são os 3 tipos de desapropriação que acontecem. Aquela que eu chamei de ordinária, que eu chamei de urbana, a que eu chamei de agrária. E aí, numa outra aula, a gente vai ver os conceitos complementares da desapropriação. A gente vai falar o que é expropriação, o que é aqui, ó, os diversos conceitos. A desapropriação por zona, desapropriação parcial, desapropriação indireta, predestinação e retrocessão. Esse é o roteiro de estudo da intervenção supressiva do Estado. Conceitos de apropriação, modalidades de apropriação e os conceitos complementares. Com isso daí vocês estão estarão preparados para responder o que vem acontecendo na OAB e nos concursos públicos sobre desapropriação. Vamos começar aqui então pelo conceito de desapropriação. Para Bandeira de Mello foi quem melhor conceituou, a desapropriação é o procedimento através do qual o poder público compulsoriamente despoja alguém de uma propriedade.
Então notem, né, eu grifei aqui compulsoriamente porque não é uma opção, não é uma negociação, o particular não tem que dizer aceito ou não aceito. É um ato unilateral. O poder público vai despojar alguém da propriedade e vai adquirir essa propriedade, ele não simplesmente transfere de um particular para o outro, seria completamente ilegal. O poder público vai adquirir essa propriedade e ele vai pagar uma indenização. Isso é importante para a gente diferenciar desapropriação de expropriação, que é um conceito complementar que a gente vê em outra aula. E tem que, obviamente, né, pela teoria da motivação dos atos administrativos, tem que ter um motivo para isso, tem que ter um interesse público envolvido. Esse interesse público que a gente vai enxergar com supremacia em relação ao interesse particular de manter a sua propriedade, manter seus direitos de propriedade. Desse conceito de bandeira de Mello, ele verbalmente me perdoou uma vez, né, mas enfim, acrescentei a palavra originariamente. Por quê? Porque quando o poder público adquire uma propriedade, ele adquire como se fosse o primeiro e único dono daquela propriedade. Toda discussão, todos os títulos anteriores são irrelevantes para a propriedade daquele ponto em diante. Então é uma aquisição originária. Bandeira de Mello não quis tratar desse assunto, pelo menos não nesse conceito inicial para a graduação. Numa das poucas conversas que tive com ele, mencionei, né, o seu conceito de desapropriação não se importa, vou acrescentar uma palavra. Não, fica à vontade. Então estou aqui autorizado, coloquei ali entre chaves porque foi coisa minha, porém verbalmente fui autorizado a acrescentar essa palavrinha no conceito. Ok? A foto que eu coloquei aqui para vocês é da Vila Amauri. Se vocês notarem lá no fundo, aquele ali é o Congresso Nacional visto de lado. Uma das conchas, inclusive, o Senado já está até construído. A Câmara dos Deputados ainda está aqui com alguma estrutura, né, da construção. Mas esse daqui é o Congresso Nacional. E ali, olha só, o Palácio. Essa área toda aqui era uma vila, onde ficavam os trabalhadores, aqueles primeiros, realmente os candangos que vieram para construir Brasília. Então tinha uma vila que acabou ganhando esse aspecto de favela, mas eram os trabalhadores. Os engenheiros mesmo, eles foram para outras áreas, né? Vocês conhecem aí outros bairros. A Vila Planalto, vários engenheiros foram lá para a Vila Planalto, Robinson. Essa Vila Amauri, agora ela é Lago Paranoá. Ela está... Trechos dessa vila, como esse está aqui, a entrada da vila, está a 20 metros de profundidade. Mergulhadores do Lago Paranoá conseguem ver isso. Né? Eu já mergulhei lá, consigo ver um monte de lama. Mas se for mais profundo nessa região de Vila Amauri, a gente consegue ver ainda, né, onde tem alguma casa. O problema é a visibilidade desse lago. O fundo dele é de uma lama, parece uma poeirinha. Qualquer movimento de água vira um fumacê de lama na água que você não consegue enxergar nem sua mão. Estendeu a mão, você não consegue enxergar a mão na sua frente. Não é um local onde eu gosto muito de mergulhar. Mergulho lá normalmente é para fazer a limpeza, né, naqueles cleanups do Lago Paranoá. Sujeira, se bem que sujeira assim é terra, né? É terra. Sujeira a gente encontra nos cleanups, aí a gente encontra lá desde notebook e iPhone até pneu, tampa de privada, cleanup no Lago Paranoá, aí sim a gente vê lá sujeira. Mas vejam aí uma das curiosidades de Brasília, né? A Vila Amauri. Diz a lenda que alguns moradores se recusaram a sair, apesar dos vários avisos do governo, e ficaram na Vila Amauri durante a abertura das barragens que formaram o Lago Paranoá. Tomara que eu não encontre nessas pessoas num desses cleanups, mas diz a lenda que estão lá. E aí a gente vai na modalidade supressiva, a gente viu o conceito de desapropriação, lembrem, é unilateral. Aliás, toda intervenção do Estado vai ser assim, é unilateral. O proprietário não tem que concordar ou não, o poder público vai fazer isso por causa da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Sabendo do conceito, a gente vai então estudar as modalidades da apropriação, a ordinária, a urbana e a agrária. Começando lá pela desapropriação ordinária. O artigo 5º da Constituição, que eu já mencionei para vocês, antes, né, início anterior do vídeo, mas enfim, o artigo 5º da Constituição, ele já fala que vai ter uma lei
para definir essa desapropriação ordinária, que pode acontecer por dois motivos: por necessidade ou utilidade pública, que está aqui em verde, e por interesse social. Então, uma modalidade ou outra, alerto para vocês, né, que não são três. Quando isso aparece num concurso público, eles colocam o texto do inciso 24 lá, eles tentam te induzir ao erro, como se houvesse uma desapropriação por necessidade pública, outra por utilidade pública e uma terceira por interesse social. Friso mais uma vez, são duas formas apenas de desapropriação ordinária. A por necessidade ou utilidade pública, que está aqui em verde, ela é regulada pela Lei 3.365, decreto-lei que foi recepcionado na Constituição de 88, né, com o status de lei. É de 1941. Tá? Então, aqui é a desapropriação por necessidade ou utilidade pública. E o que está aqui em azul, aquela desapropriação ordinária por interesse social, essa é regulada por uma lei de 2 décadas depois. Né? A gente vai para a Lei 4.132 de 1962, desapropriação por interesse social. Quando você entra nessas leis, você consegue enxergar melhor o que é a diferença entre uma utilidade pública e o interesse social. Porque num conceito mais senso comum é fácil se confundir. A gente vai criar vamos desapropriar uma área para fazer ali um restaurante comunitário, porque tem uma parte da população que está fragilizada no seu direito a uma nutrição íntegra, direito de acesso à alimentação, e aí, enfim, estamos criando um restaurante comunitário para servir uma alimentação a R$ 1 para as pessoas que precisam ser assistidas naquela região. Aí você vê aí, isso é uma necessidade pública, um direito à nutrição saudável. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem um interesse social, porque quando não se está bem alimentado, o problema de saúde é maior, a capacidade produtiva e a capacidade de aprendizado diminuem, então essas famílias vão ter crianças que, se não estiverem bem nutridas, não vão ter um rendimento escolar necessário para que elas se desenvolvam, para adquirir as habilidades que elas vão precisar para girar nossa economia mais à frente, alguns anos à frente. Então você vê ali que o direito à nutrição envolve um complexo de direitos sociais que devem ser atendidos, e aí no meu exemplo você falaria, e aí, foi por necessidade pública aquela desapropriação ou foi por interesse social? Quando você for ler lá no artigo 2º e no artigo 5º dessas duas leis, que são os artigos que trabalham esses conceitos, aí vocês vão começar a notar que quando a gente fala de interesse social, tem um cunho um pouco mais assistencialista do que quando a gente fala de necessidade ou utilidade pública. Tá? Necessidade ou utilidade pública pode surgir, por exemplo, para fazer uma área de garagem emergencial para um caminhão do Corpo de Bombeiros. A gente pode ver também interesse, uma utilidade pública, reservar uma área para virar um parque. Então, não necessariamente a gente vai tratar aí de um interesse social em situações como essa. E aí elas vão se encaixar muito mais no Decreto-Lei 3.365 do que no interesse social da Lei 4.132. Ok? Leiam lá o artigo 2º, o artigo 5º dessas leis, que definem o que é interesse social, o que é necessidade ou utilidade pública. Aí o conceito se explica um pouco mais. O que seja por uma lei, seja por outra, o que elas têm em comum? O fato de que, uma vez acontecida a desapropriação, na transferência do título, o governo já depositou em dinheiro na conta do proprietário o valor equivalente àquela desapropriação. Né? Então, eles fazem uma avaliação daquela propriedade, chega a um determinado valor e aí eles vão pagar aquele valor para o proprietário e então transferir a propriedade para o governo. Esse pagamento é feito em dinheiro. A gente tem aí então a desapropriação ordinária. O problema que surge para os advogados quando a gente fala de desapropriação ordinária é exatamente a hora desse valor da avaliação. Por quê? Eles não levam lá um avaliador na hora para ver quanto é que vale hoje, fazer uma pesquisa de mercado. Normalmente o governo já tem acesso ao valor daquele imóvel. Então imagina que eles tivessem que desapropriar um apartamento da Asa Norte. Ele ia olhar lá o que o governo tem de dado, quanto que aquele proprietário está pagando de IPTU pelo apartamento dele. Só que o proprietário ele não faz uma atualização anual do valor do seu imóvel. Tem proprietário ali que comprou esse imóvel da Zanorte quando ele custava R$20 mil. Hoje em dia você quer comprar um apartamento daqueles ali, pé direito alto, mais de 200 metros quadrados, você vai pagar perto de R$2 milhões.
e ele está pagando IPTU em cima de um valor muito menor historicamente. Aí quando chega lá o governo, isso acontece geral, tá? Aí chega lá o governo que quer desapropriar, ele vai olhar para qual valor? O valor que é como base, é o valor declarado pelo proprietário. O proprietário diz que aquele imóvel vale 500 mil, vale 400 mil. Então vou desapropriar e toma aqui 500 mil. Só nessa hora que aparece lá o proprietário, opa, pera aí, ele vale 2 milhões, ele não vale 500 mil não. E o poder público fala assim, nesse ano, quando você foi declarar o valor dele para fins de cobrança de IPTU, você disse que ele valia 400 mil. Por que na hora da desapropriação, de repente, ele vale 2 milhões? O que está acontecendo aqui? E aí vira uma briga judicial por conta dessa questão, né? Só na hora de desapropriar, o dono do imóvel vai lá e coloca o valor de mercado, o valor comercial do seu imóvel. Até então é a história do valor venal. Eu não sou obrigado a ficar fazendo pesquisa de mercado todo ano para atualizar o valor do meu imóvel. Estou pagando IPTU assim. Quando a gente teve a nossa crise financeira do DF em 2014, e aí o governo de 2015 foi aquele que eu mais participei, não fui para o executivo, lá estavam querendo, vamos atualizar os valores dos imóveis para cobrar o IPTU no valor correto dos imóveis. E aí teve uma revolta, né, da turma, exatamente porque agora eles vão querer cobrar mais do nosso IPTU. Na verdade, a cobrança do IPTU deveria ser em cima do valor do imóvel já há muitos anos, mas quem tem o imóvel há mais tempo não atualiza, continua dando IPTU no valor antigo. Às vezes, na hora de transferir o imóvel, há uma fraude à fazenda, que eles vendem o imóvel de 500 mil, aí eles vão vender, vão vender então dizendo que valorizou 100 mil, vende por 600, mas por fora dá aqui mais 1 milhão e 400, porque esse imóvel na verdade vale 2 milhões. Aí o registro que fica lá é que foi comprado por 600 mil, e é esse o registro que vai valer para fins de cobrança de IPTU nos anos seguintes. Quando chegarem lá no direito tributário, que deve ser o 9º semestre, se não me engano, o 8º, aí conversem lá sobre o valor venal e a incidência do IPTU, como que é essa atualização. Essa história rende umas 2 ou 3 aulas lá no direito tributário em impostos estaduais. Essa é a desapropriação ordinária. O próximo passo a gente vê o que eu chamei de desapropriação urbana. O nome completo é desapropriação para política urbana. Notem que aqui, na hora de se falar de política urbana, quem que sabe enxergar a urbe, quem que está no dia a dia da urbe, conhece cada bairro, é o prefeito daquela urbe, é o prefeito daquele município. Então, seria incoerente dizer que a União pode promover uma desapropriação para a política urbana. A União não tem que ficar organizando cidades internamente, esse bairro é bom, vou colocar uma delegacia de polícia aqui, vou abrir espaço ali para uma creche, porque a sociedade vai crescer para esse lado, aqui vai ter uma população de uma população mais jovem, vai ter mais criança, é melhor colocar uma creche. Enfim, quem consegue enxergar esses problemas de mobilidade social, crescimento da cidade, é o prefeito. Exatamente por isso, a Constituição Federal, ao tratar da desapropriação para a política urbana, lá no artigo 182, parágrafo 4º, já começa dizendo que é uma competência do poder público municipal. Ele quem tem a faculdade de desapropriar para fins de política urbana. E aí ele precisa ter uma lei específica, então o município vai criar uma lei, vai passar pelo seu legislativo, vai passar pela sanção do seu executivo, desapropriando determinada área conforme o plano diretor daquele município. E aí essa desapropriação ela acontece apenas na terceira etapa de um procedimento meio que sancionatório. A própria Constituição fala sob pena de. Então aqui, ó, frisando para vocês, sob pena de sucessivamente, e aí tem 3 penas sucessivas para aquele proprietário que não edificou, que subutilizou ou que não utilizou aquele seu imóvel urbano, para evitar especulação, né? Então, quais são essas etapas? Temos ali, primeiro passo, o parcelamento ou a edificação compulsória. Então o poder público diz, esse seu terreno está baldio, a especulação imobiliária não é permitida, essa região da cidade precisa se desenvolver, os prédios ao redor estão crescendo, o comércio ao redor está crescendo e o seu terreno está baldio. Ou você edifica, ou você, enfim, parcela um pedaço para o poder público já retirar e já poder edificar, poder movimentar comércio, produzir economicamente para a sociedade, ou faz isso, ou a gente vai progredir
próximo passo das penas, né, daquele que está só especulando, não utilizando seu solo, não cumprindo com a função social do imóvel urbano. Aí vem aqui, o segundo passo é então imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. Eles vão aumentando o valor do seu IPTU, vai pagando imposto cada vez maior. Passaram-se alguns anos, e aí depende de cada município para saber quantos anos, passados alguns anos, o município tem então o direito de proceder para o passo número 3, que é o objeto de estudo desse capítulo. Vai para desapropriação daquele imóvel. Na desapropriação, vejam aí, o pagamento não é mais em dinheiro, é em títulos da dívida pública. O título da dívida pública é uma propriedade, é um título, tá? Então é um título de crédito, é a propriedade daquele que perdeu seu imóvel, só que ele é resgatável em até 10 anos. Normalmente os municípios escolhem qual o prazo? 10 anos, eles vão até o prazo máximo permitido pela Constituição. Em parcelas anuais, iguais e sucessivas. Assegurado o valor real, então tem atualização, tem incidência de pequenos juros legais, mas notem aí, como diferença, né, da desapropriação para fins de política urbana e a desapropriação ordinária que a gente acabou de ver, é que essa desapropriação aqui, ela tem um caráter sancionatório para evitar aquela especulação, o mau uso, não cumprimento da função social. A desapropriação ordinária não, poderia ser uma propriedade perfeitamente em uso, cumprindo sua função social, porém tem um interesse público que é maior, e aí por isso o poder público faz aquela desapropriação por necessidade, utilidade pública ou por interesse social. Aqui não, tem um caráter de sanção. Exatamente por isso a gente também vê algumas outras desvantagens, como por exemplo, a desapropriação para a política urbana não é indenizada previamente em dinheiro. Aquele proprietário que está sofrendo a desapropriação, ele recebe títulos da dívida pública, está aqui embaixo, né? Títulos da dívida pública, resgatável em 10 anos. Como exemplo para vocês, coloquei um imóvel de Goiânia, que a obra foi parada, daqui a pouco o título entrou em dúvidas, e enfim, ficou lá parado, eles estão esperando um proprietário morrer, sei lá qual que é o que está acontecendo, mas é tipicamente um terreno que está sendo subutilizado. Ele não foi edificado, como vocês podem ver aqui, mas está sendo subutilizado. Vejam como a vizinhança já prosperou economicamente e a gente tem aqui um terreno que poderia ser melhor aproveitado, mas está aí parado. Então, o dono é notificado, faça alguma coisa, termine de construir o prédio, no caso aí tem que demolir, fazer outro, daqui a pouco o imposto cresce, daqui a pouco o poder público vai, desapropria e tenta dar uma melhor utilidade para isso. Outra figura que eu colei para vocês foi criada na gestão de 2015 da Secretaria de Habitação Territorial e Gestão Territorial. E aí, na gestão do meu amigo, já deu aula comigo, né, Thiago Teixeira, quando a gente dava aula no ensino médio. E aí ele foi secretário nessa época, ele fez um mapa do plano piloto, tem aqui Lago Norte também. Vocês conseguem ver alguns bairros novos, como é que chama? Taquari, enfim, algumas outras regiões. E o que está pintado de vermelho é o solo que não está ocupado. Vou colocar aqui a legenda primeiro, ó, solo não ocupado. Em laranja é o lote que está subutilizado, eles veem um terreno baldio, enfim, tá com ferro velho, galpão desocupado, ou seja, subutilizado em geral. E os ocupados, corretamente, são os que estão mais clarinhos. Olha quanto terreno laranja tem no plano piloto. Aquela área de clubes lá, ó, perto do clube de golfe, olha só essa área gigantesca. A gente tem outras áreas aqui, perto da orla, aqui é mais ou menos a área da concha acústica, né? Vejam aqui também subutilizado. Elas estão dentro de uma área que já poderia ter um melhor aproveitamento, mas continuam muito subutilizadas. Olha essa área daqui do outro lado, isso daqui acho que aqui é Asa Sul. Vem aqui Parque da Cidade, né? Tá aqui ocupado, utilizado. Que região que é essa? É o cemitério, né, gente? Acho que é o cemitério aqui no final, ó. Tá dando como utilizado, mas aqui depois do cemitério, acho que aqui é onde tem Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, parte militar, aí tá dando como subutilizado. Vejam aqui, é tudo pintado de laranja. Daria para ter outras coisas lá e deslocar essas facilidades das Forças Armadas e da Polícia Federal, etc., para outras regiões.
Setor policial, isso mesmo, bem lembrado do nome, vai. Vejam aí quantas áreas em laranja. Arquivos públicos, tá? Isso daqui. Aqui no Lago Norte também, do lado esquerdo, eu falando aqui porque eu estou falando daqui, eu estou nessa área aqui. E aí, aqui do lado esquerdo da Ponte do Bragueto, olha só essa área inteira, que já foi do IBAMA. IBAMA tem inclusive sua sede aqui, ó, do lado de cá do Lago Paranoá. Mas essa região toda, que já foi de preservação ambiental, está sendo dita também como subutilizada. Aqui tem córregos, fontes, nascentes, é a pontinha do Lago Paranoá no lado norte de Brasília. Muita área não ocupada, muita área subutilizada ainda no plano piloto. Olha essa região aqui, ó, não ocupada, né, lá na frente, perto do Congresso Nacional. Gigantesco, tem muita coisa a ser feita ainda na cidade. Tem muito o que crescer antes de criar novas áreas e superpopular novas áreas, enchendo nossas vias com um trânsito já impossível. Dá para ocupar muito melhor a região que está aqui ainda disponível no centro. Legal, então aí dois exemplos que eu trouxe para vocês, falando da subutilização, enfim. Saibam que se está subutilizado, não pode proceder diretamente para a desapropriação, como diversas prefeituras fazem, e aí vai o advogado lá, facilmente derruba aquela desapropriação. Por quê? Porque o município não comprovou que ele inicialmente mandou edificar, mandou utilizar, depois ele deu o imposto progressivo, para só então ir para o passo número 3 da apropriação. Se a prefeitura não fez isso, não tomou essas providências prévias, foi direto para a desapropriação, o advogado consegue reverter isso judicialmente. José Cleima, concordo com você, né? Algumas áreas ambientais, se ela é uma área de preservação ambiental, ela não é subutilizada. O problema é que a política fundiária do Distrito Federal atua desse jeito, às vezes cria uma área de proteção ambiental gigantesca exatamente para gerar especulação. Daqui a pouco os deputados eles votam que a área de proteção ambiental pode ser um pouco menor, daqui a pouco um pouco menor, o que coincidentemente, na nossa política fundiária do DF, antes deles votarem da diminuição daquela área ambiental, coincidentemente acontecem algumas invasões dos condomínios, né? Invadem aquela área que era para ser de proteção ambiental, criam diversos condomínios, muitas dessas áreas ligadas a nomes fortes de partidos políticos, e aí, de repente, depois da invasão, eles dizem a área de proteção ambiental a gente calculou errado no começo, na verdade ela é bem menor, essa área daqui a gente pode votar no nosso próximo plano urbanístico para habitação. E aí eles votam isso, transformam aquela área em habitação. E em vez de cumprirem com o que está na Constituição e mandar fazer um leilão para que qualquer pessoa possa comprar aquela área, o que eles fazem? Venda direta para quem já mora nessas áreas. Então, há um prêmio para aqueles que invadiram aquela terra que era de proteção ambiental, ou seja, crime ambiental, né? Cometeram um crime ambiental na época em que era área de proteção ambiental, aí há um prêmio, elas adquirem por venda direta. Essa venda direta, normalmente, ela não é por um preço muito baixo, tem uma avaliação de mercado, porém a avaliação de mercado normalmente é por preço mais baixo. Por que eu digo que é preço mais baixo? Pelos estudos da própria secretaria que cuida disso e da CODAB, depois de sair do título, depois que tem a valorização, a legalização com o título, aqueles imóveis crescem até 100% do valor de forma imediata. Não é porque a economia, a cidade se valorizou e morar naquele local vale mais. É simplesmente porque finalmente se tornou legal. E aí aquela área vale muito mais. Ou seja, né, um prêmio a quem não obedece o plano de urbanização. E é muito comum no Distrito Federal, né? Eu conheço dezenas e dezenas de pessoas, não são a figura do bandido criminoso, mas dezenas e dezenas de pessoas que moram em áreas que são invadidas e esperam a legalização. Saibam que existe por trás disso uma manipulação política gigantesca. A política fundiária do Distrito Federal é movida a envolvimento político na determinação de o que vira habitação ou o que não vira. A diminuição das nossas áreas de proteção ambiental virando áreas sendo votadas, né, na nossa Câmara Legislativa, com um impulso pelo nosso Poder Executivo, o governador, para transformar novas áreas em áreas de habitação. Aí quando você vai ver essas propostas, coincidentemente, incidem em cima de condomínios, e na hora de ver os condomínios, quem que é o líder da associação dos moradores de tal área invadida? Aí você vai ver que esse líder é de tal partido, ou então que vários dos lotes dali acabam virando lotes de propriedade de políticos ou dos seus laranjas.
Então saibam que essas áreas invadidas acabam tendo um fundo eleitoreiro, né, por trás disso. Os grandes milionários de Brasília ganharam dinheiro em torno de especulação fundiária, né, e mobilização fundiária do Distrito Federal e envolvimento político. Vejam aí os grandes nomes dos jovens de Brasília que ficaram milionários por aqui. Título da dívida pública é do município? Sim, Wagner. Esse é um título que o município paga, então é verba municipal, tem que estar na lei orçamentária anual, tem que estar na LOA do município o pagamento daquele título da dívida pública. Paga o município a município. Não confunda com título da dívida agrária, esse quem paga é a União. Aí, vamos falar disso então. A gente já viu aqui a desapropriação ordinária, frisando que ela é paga em dinheiro, de forma prévia, ela não está penalizando ninguém, ela simplesmente tem um interesse público que é superior ao interesse privado. Em segundo lugar, a gente viu a desapropriação para política urbana, quem faz essa desapropriação é o município, e tem um caráter penalizatório. Na terceira etapa das sanções, depois de obrigar a cumprir com função social, aumentar tributo, a terceira etapa é da desapropriação, que é realizada não com pagamento em dinheiro, lá como a desapropriação ordinária, mas com títulos da dívida pública resgatáveis em até 10 anos. Ok? Essa foi a desapropriação para fins de política urbana. A última forma de desapropriação é que eu chamei de desapropriação agrária. O nome completo é desapropriação para fins de reforma agrária. E está ali no artigo 184, a gente falou do parágrafo 4º, agora eu falo do caput. O 184 caput diz lá: compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária. Então, além daquele artigo 5º falando desapropriação para fins de interesse social, tem esse 184 que é específico para o interesse social para fins de reforma agrária. Só dá para a União desapropriar o imóvel que for rural e que, pelo artigo 5º, inciso 23, não esteja cumprindo sua função social. Isso é importante. Mediante prévia e justa indenização agora não é mais dinheiro e não é título da dívida pública. É título da dívida agrária. Qual que é a diferença? Quem paga é a União, que é ela que desapropriou, e ela é resgatável no prazo não de 10 anos, como lá na desapropriação urbana. Agora são 20 anos para resgate. E além desses 20 anos, o governo ainda ganha uma carência, ele só começa a pagar a partir do 2º ano de sua utilização. Vejam aí que quando a gente fala de fins de reforma agrária, a gente está penalizando mais ainda o sujeito, né? O título, ele recebe o título, só vai receber o valor daquela propriedade toda em 20 anos, e aqui a gente vê a União como sendo o ente desapropriante. Depois eu explico a diferença entre desapropriante e o linguajar ainda utilizado pela doutrina, que é expropriante. Okay? Por enquanto entendam como sinônimos, mais adiante a gente aprofunda aí a diferença entre esses dois vocabulários. Então, a União é o ente desapropriante que consegue enxergar o território brasileiro todo, consegue ver a movimentação de como está a produção agrária, onde está a população rural com mais dificuldade de encontrar terras para praticar a agricultura. Então, a União, que consegue enxergar o território inteiro do Brasil, é quem promove reforma agrária. A União ela não precisa, por exemplo, ficar observando o que acontece dentro de um estado, dentro de um município. Ela tem a visão do território inteiro. Notem como seria esdrúxulo um município promover reforma agrária. Então vamos aqui desapropriar essa área do estado ou essa área aqui que é da União para fazer reforma agrária. O município ele conhece a sua microeconomia. A União é quem está de olho no todo, no Brasil como um todo. Então vejam aí que é município quem mexe na desapropriação para fins urbanos, para política urbana. É a União quem mexe em desapropriação para fins de reforma agrária. Como exemplo, coloquei aqui para vocês a figurinha de um assentamento, uma invasão que pediu reforma agrária, né? Então, alguns movimentos políticos estavam utilizando das figuras. Começou com um movimento que parecia ser muito legítimo, né? Pessoas que tiveram sua mão de obra substituída por maquinário, ficaram sem ter onde trabalhar, e aí viram uma terra sem cumprir com a função social, foram lá e começaram a plantar. Aí, ao passar das décadas, saída dos anos 80, começou um movimento sindicalista mais agressivo, até que a gente culminou com
com um movimento altamente organizado, cheio de advogados, cheio de intelectuais, cheio de representantes políticos, com invasões organizadas como essa daqui que vocês veem, né, diversos carros carregando mantimento, tem lobby político, tem logística de plantio, e aí, em alguns casos, fazendo o bem, em outros casos, fazendo simplesmente política eleitoreira, invadindo, por exemplo, terras de inimigos políticos, para depois a União chegar e desapropriar, ou para diminuir o valor dessas terras. Imagina que alguém está tentando vender sua fazenda, aí é um inimigo político de determinado partido, aí vai lá o partido, invade aquela fazenda com a sua milícia, né, disfarçada e aglomerada com grupos legítimos de pessoas que buscam emprego rural, e aí aquela fazenda, na hora, perde o seu valor. Quem é que quer comprar uma fazenda que já foi invadida? Vai ter que ainda mandar embora trabalhadores rurais. Aí a mídia, quando chega lá, ela mostra, não mostra essa estrutura toda, não mostra os caminhões, os tratores que chegam, não mostra a movimentação política, não mostra o que acontece depois da invasão com o loteamento e a cobrança de valores para cada família, o que eles estão produzindo, tem que tirar um pouco da produção de cada uma para sustentar a organização desse grupo. Eles não estão mostrando isso, eles estão mostrando a pessoa pobre com a enxada na mão. Então, a gente tem no Brasil um problema grave da manipulação das massas para fins políticos. Isso ainda a ser trabalhado. Polícia Federal, o INCRA, várias tentativas de demonstrar essas gangues foram elaboradas, né? Muitas delas são abafadas, não é assunto que a turma queira saber na mídia, outras são realmente noticiadas, viram casos aí, eu conheço alguns casos, né, que estão no judiciário, e pessoas famosas e políticos famosos denunciados, né, por essa ação criminosa. E manipulação de muita gente inocente, né? Muita gente realmente só queria trabalhar em alguma terra, mas a história dos nossos movimentos políticos é uma história de manipulação de pobres. Wagner está dizendo aqui, já viu um amigo numa região de assentamento em Goiás. Prostituição e tráfico. Quando você vê uma terra sem lei, muitas vezes quem manda nesses assentamentos que viram cidades, né, são milícias. E essas milícias cobram o seu preço. As milícias elas vão trabalhar com armas, com prostituição, tráfico de drogas, vão explorar essa pobreza de algum jeito. O que eu tenho para falar para vocês sobre movimento que começou com um nome só, de MST, depois houve uma divisão de MTST, Movimentos Trabalhadores Sem Terra, e teve Movimentos Trabalhadores Rurais Sem Terra e Movimentos Trabalhadores Urbanos, né? Então tem MTU, enfim, o MST se dividiu em várias subempresas de exploração política. Uma delas atuava aqui no Distrito Federal, a gente teve um governo de 2011 a 2014, então quando eu entrei para o executivo, para mim não importaria trabalhar para quem, já trabalhei para PT, já trabalhei para outros partidos, qual que era o partido do Hollenberg, estou esquecendo agora, PSP, enfim, não importa, era um partido azulzinho, já trabalhei para partido vermelho, para partido azul. Todos os partidos precisam de gente técnica, gente que conhece o direito administrativo, para poder fazer a administração funcionar. Sem uma base da administração funcionando, como é que eles vão praticar as políticas públicas? E temos muitas políticas públicas muito boas, como por exemplo, vejam aí, mencionei na aula de hoje o restaurante comunitário, né, com fins nutricionais, como garantir à população acesso a uma nutrição saudável. Então, muitas políticas públicas são excelentes. Outras políticas públicas a gente vê sendo criadas com fins eleitoreiros. Mas seja qual for o caso, precisa de uma base de agentes públicos que são os técnicos e operam o direito. Notam ali essa ordem do governador, ela é ilegal, esse é o meu parecer, não obedeça, porque isso daqui vai dar uma ação penal, isso daqui vai dar dano ao erário, isso daqui a lei não permite. Então tem essa classe burocrática para ver que ordem do rei pode ser feita e é compatível com as leis ou não, né? A burocracia tem esse nome exatamente pelo Bureau, que era o escritório onde os franceses analisavam se a ordem do rei vai contra a Constituição do Império ou não. O rei agora se submetia a algumas leis e precisava de alguns agentes para verificar se as ordens dele eram legais ou não. Então, o Bureau, o pessoal da burocracia, é quem faz esse trabalho. Trabalhei lidando inicialmente
com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem vários programas sociais, inclusive benefício excepcional, auxílio com cesta básica, auxílio com cesta verde, a cesta seca e a cesta verde, né, que são verduras, leite, iogurte, pão, e a cesta seca, que é parecida com a cesta básica, né, grãos, produtos menos perecíveis com o tempo. Isso tudo o governo do Distrito Federal dá para a sua população mais carente, não só do DF, como também da RIDIO, que foi uma discussão muito grande, porque a RID já é Goiás, e aí muitos discutiam que Brasília não tinha nada a ver com essa turma, que essa turma era tida como alguém externo a Brasília, e quem tinha que lidar com a RID seria o governo do Goiás, e aí finalmente a gente venceu isso. Eu também opinei no sentido de que a RID beneficia muito mais ao DF, trabalha muito mais para o DF do que para o Goiás, então não haveria problema do Distrito Federal fornecer condições para o desenvolvimento saudável, nutricional que seja, enfim, assistencial. E, inclusive, atualmente eu continuo falando, a aplicação de vacina tem que alcançar a RID também, SUS e acesso à UTI tem que alcançar a RID também. A RID é praticamente a grande Brasília, a RID não é o estado do Goiás. Então, na hora de se preparar a nossa política pública, não é preparar só para a população interna do DF. RID é parte da nossa economia única. Então, essa era a postura. Aparentemente, o atual governo tem mudado isso, tem atuado mais enxergando a RID como sendo o problema do Goiás, problema na hora de falar de atendimento com saúde, mas é a solução quando a gente precisa falar de força de trabalho para o Distrito Federal e para a economia interna. Enfim, dito isso, volto a falar do MST. Quando eu era subsecretário de Estado, no ano de 2015, a gente notou que tinha um benefício com um nome esquisito chamado benefício excepcional. Que eu vi assim, por que a gente paga 9 milhões por mês como benefício excepcional? Para onde vai esse dinheiro? E aí eu quero saber o que é o benefício excepcional, de onde vem esse dinheiro, para onde vai parar, qual que é o fluxo. Isso para analisar logo na primeira semana em que eu sentei na cadeira. A gente já abre o orçamento e eu via lá que tem um buraco de muitos milhões indo para esse benefício. Aí a gente entendeu que esse benefício excepcional, na verdade, era um auxílio aluguel. Por que não chamaram de auxílio aluguel? Porque quando fala auxílio aluguel, todo mundo entende o que é. E quando tem algo a se esconder por trás de um pagamento público, eles criam nomes que vocês não conseguem perceber o que é. Tem que começar a pesquisar nas entrelinhas. Então era um auxílio aluguel. Se você é carente, não consegue comprar seu próprio imóvel, não é consegue alugar não, para a lei está assim, não consegue comprar o próprio imóvel, então o governo ele é obrigado a te pagar um auxílio aluguel chamado na época de benefício excepcional. Em 2015 era de R$600 por núcleo familiar. Então eu entendi assim, tudo bem, faz sentido. Claro que a lei precisa ser melhorada para ser não posso pagar e não posso alugar. Porque, assim, quantas pessoas, qual o percentual da nossa população que tem casa própria? Eu não tenho. Enfim, meus pais também não têm. A maioria das pessoas que eu conheço não tem casa própria. Algumas estão pagando pela casa própria, outras estão alugando e vivem assim. Aí, de repente, se você não tem casa própria, você tem direito a receber R$600 por mês? E aí, você é cadastrado numa lista de que é possível beneficiário, pode receber o benefício excepcional. E essa lista poderia ter milhões de pessoas aqui no Distrito Federal. Porém, apenas alguns estavam recebendo. Aí eu perguntei como que é feita a seleção de quem recebe e quem não recebe. A pior resposta possível que foi dada. Eles entram em contato com o líder de uma associação de pessoas carentes de determinados assentamentos, então tinha um lá no Sol Nascente, outro não sei aonde, alguns locais que eram invadidos, e aí alguns líderes daquelas populações notoriamente carentes é quem indicavam quem eram os mais carentes naquela comunidade. E aí você recebia lá 900 e tantos nomes de famílias carentes para receber os R$600 do governo. E aí eu fui ver na lei quais são os requisitos para isso. O trabalho de vocês, juristas, sentassem lá na minha cadeira, né, e eu também vendo ali qual que é a lei, como que se paga. Então tem que ter, a pessoa não pode ter imóvel, ela tem que habitar em região, uma das regiões que é tida como uma região mais carente. Então saíam dessas regiões mais carentes, Lago Sul, Lago Norte, Asa Sul, Asa Norte,
noroeste, sudoeste, enfim, tem que morar num local em que possa ter essa necessidade. Um morador do Lago Sul não receberia benefício excepcional. E aí, quem que recebe benefício excepcional além dessas proibições? As pessoas cadastradas e avaliadas em um dos CRAs, que são centros de referência em assistência social. Ele vai analisar se aquela família precisa de assistência, precisa receber assistência. É a mesma análise para quem tem que receber Bolsa Família, por exemplo. E aí a pessoa então recebe benefício excepcional. Então, minha primeira atuação, Geisa está dizendo ali, não conhece ninguém receber esse auxílio, eu vou te explicar o porquê já já. A primeira ação foi descobrir cadê então o laudo do CRAS, dos assistentes sociais, dizendo que essas pessoas aqui indicadas por aquele líder por esses líderes comunitários, essas pessoas são carentes e precisam receber o benefício excepcional. O que aconteceu foi que apenas uns 20, 30 laudos apareceram. 20 ou 30 famílias recebiam o benefício com os requisitos legais realmente preenchidos. Várias outras eu comecei a falar assim, vamos interromper imediatamente o benefício excepcional de quem não preenche a condição número 1. E aí cortaram um monte de gente que morava no Lago Sul ou já tinha outro imóvel, várias pessoas que a gente cruzou com cadastros de associados a partidos políticos e a gente via diversos partidos, de todos os partidos, tá? Não era só de um partido específico, não. De todos os partidos, um monte de gente recebendo aquele benefício excepcional. Ainda me parou um carro estacionando na vaga que era para ser de secretário de Estado, aí estaciona lá um carro de luxo, daquelas marcas importadas esportivas, que a gente não sabe nem o valor de um carro daquele. E aí desce um jovem, chega lá e reclama que cortaram o benefício excepcional dele. Aí, porque ele não tem casa própria, ele mora com o pai. E a gente sabendo assim, aquele carro que estão falando aqui, acabaram de noticiar que estacionaram na vaga, aquele carro é o seu? Era o carro dele. Ele chegou lá para reclamar que pararam de pagar. Ele mora com os pais numa casa no setor, na Península dos Ministros. Costuma ser de possuído, né? Os proprietários são políticos. Esse sujeito foi lá reclamar que o benefício excepcional dele foi cortado e que, se não restituíssem, eu tomaria uma bronca política de quem colocou o sujeito nesse benefício excepcional. Ameaças de todos os lados. Quando eu cortei, fase 3, a gente cortou de todo mundo que não tinha o laudo, porque a gente descobriu que aquele sujeito que entregava uma lista, era uma planilha do Excel, ele entregava lá um pendrive com uma planilha do Excel, mostrando quem deveria receber e quem não deveria, e quem deveria ser cortado o benefício excepcional naquele mês. Esse sujeito era de um partido político, era do partido do ex-governador da época, e ele colocava o nome das pessoas nessa lista e entregava para a secretaria, que funcionava como se ele fosse um agente público, ele escolhe quem recebe e quem não recebe, e pagavam. Então eu falei, agora dessa lista a gente tem que filtrar só quem preenche requisito legal, do resto corta. No dia seguinte ao corte, do dia do pagamento, né, do benefício excepcional, apareceu o MST, já com o nome de MTST, com vários ônibus, faixas, um primeiro caminhão que chegou carregando um monte de enxada, um monte de cabo de vassoura, um monte de pá de pedreiro, estava lá no caminhão. As outras desciam do ônibus, isso eu via pela minha janela, desciam do ônibus, colocavam só uma roupazinha vermelha lá do movimento, aí colocavam aquele coletezinho, passavam na frente do outro caminhão, descarregavam, entregavam para ele alguma coisa, alguns não sabiam nem segurar a pá do pedreiro, segurar pelo lado errado, enfim, eles iam descendo e se aglomerando na frente do prédio, outros já iam segurando os cartazes. Um dos cartazes era aquele desenho de forca, da brincadeira da forca, só que em vez de ser a palavra que você tem que adivinhar, era o meu nome, né, com um bonequinho já enforcado ali no desenho inteiro dele, já enforcado ali do lado, era um dos cartazes, e eles chegaram com rojões apontando para todas as janelas de onde eu trabalhava, e eles já avisaram o líder do movimento, já avisava pra gente, olha, a gente está no movimento, vamos invadir o prédio, então, por favor, para não ter quebradeira, é melhor abrir tudo, todo mundo já fecha, guarda aí o que for bem particular, porque a gente vai invadir tudo, é parte do movimento, porque cortaram o benefício excepcional, a gente só está reivindicando o benefício excepcional de volta. Não devolvemos o benefício excepcional. Esse foi o dia em que, acho que eu mencionei para vocês, esse foi o dia em que eu andei de camburão, atrás do camburão.
Então, a polícia chegou, entrou, colocou diante das ameaças de morte, né, me colocou lá o colete à prova de balas, me colocou o capacete, aí veio um soldado com daquele escudo transparente de um lado e outro de outro, para me andar escadaria abaixo até entrar no camburão da polícia para sair do subsolo do prédio da secretaria e me deixar 2 quadras depois. A época que eu andei assim, quando eu estudei direito administrativo na faculdade, eu não imaginei que chegaria a esse ponto. Eu tenho que botar colete à prova de bala, e agora os policiais me jogarem lá no camburão para me retirar do prédio da secretaria. Eu sou só um estudante nerd de direito. Não era para isso estar acontecendo comigo. Mas enfim, a gente descendo a escadaria já estava toda tomada. A gente ia pedindo licença, ó, licença, a gente vai sair para o subsolo, a polícia pedia lá licença. Eles educadamente, pessoas pacíficas e educadas, né? Segurando, um segura enxada daqui, outro um cabo de vassoura, outro um cacetete, mas enfim, na hora de pedir licença, todo mundo vai pro cantinho da escada, pode passar aí. No que a gente parou para esperar o camburão chegar de ré, eu até não, sem elogios, viu, Chester? Eles extremamente educados. Mas aí eu conversei com alguns deles que estavam lá, né? Ah, tem que sair, né? Eu, pois é, vocês estão ameaçando aí de morte. Aí eles falaram, não, a gente não quer matar ninguém, não. A gente tá aqui porque o movimento chama, né? Então a gente tem que vir. Agora, eles estão diminuindo cada vez mais. Antes eles pagavam R$ 50 por manifestação, agora estão pagando só 20. Nem o lanche não estão mais dando. Antes eles davam o cafezinho, agora não dão mais. Então agora eles estavam pagando muito menos. E ele estava lá reclamando para mim. Assim não dá, você tem que renegociar, né? R$ 50 para estar aqui arriscando a vida, tem polícia, de repente você vai tomar gás lacrimogêneo na cara por uma mixaria, você está deixando lá de trabalhar para vir aqui fazer o movimento. Aí o cara lá falou, se a gente não vier fazer o movimento, a gente perde o benefício, a gente perde o nosso auxílio aluguel. Aí eu, você recebe o auxílio aluguel, eu conheço por outro nome, benefício excepcional, mas eles, né, já aprenderam com o nome de auxílio aluguel. Diz ele que recebia R$ 200 a título de auxílio aluguel. Os outros R$ 400 ele assinava o papelzinho e devolvia para o líder do movimento. Era isso que pagava pelas enxadas, pelo caminhão, pelas faixas, pelos coletes e também custeava um pouco da movimentação do partido, que tomava sindicatos, era o partido que era do ex-governo, enfim. Né, a gente tinha um pagamento de um soldo para esse exército, mercenário ou exército, seja o que for, mas que era pago por movimentações. E aí a gente vê isso nos bastidores e fica assim, olha, quando falavam que existia um exército, que tinha um soldo que era pago, não sabia que era isso tudo, não sabia que eram aqueles 9 milhões que vão dos nossos impostos para pagar benefícios excepcionais. Eu sou a favor de auxílio aluguel, mas que seja para as pessoas certas, com laudo do assistente social, acompanhamento psicológico, que já tem algum outro tipo de assistência. Mas, enfim, acertou, José Clema. Diante disso, a gente teve que fazer a denúncia, então o Ministério Público foi até lá, denunciamos. Os 5 líderes dessa quadrilha, daquele assentamento específico, que foi convocado para essa missão, eles estavam tendo outras missões em outros locais também, mas aquela quadrilha daquela missão foi presa, e aí na apreensão na casa deles encontraram também armas, encontraram um vasto valor em dinheiro vivo, encontraram comunicações deles com o partido político do ex-governador da época, o partido não quis se manifestar, o partido, o PT, líderes que estavam envolvidos também com a CUT, eles saíram até no jornal, em algum pedacinho bem pequenininho de jornal, sem muito destaque, mas saíram lá, eles mexiam com armas, com drogas, valor grande em dinheiro e envolvimento político. Essa parte não aparece aí nos noticiários, a gente só vê nos bastidores, e é claro, né, os demais partidos não têm interesse de fazer algo de bombástico com isso. Por quê? Todos os partidos pretendem em algum momento chegar ao poder. Se puderem fazer isso com os partidos que estiveram no poder, ele ser massacrado quando ele sai do poder, todo mundo ia ficar com medo. Então, todos eles meio que pretendem manter um ar de impunidade para que cada um possa fazer durante o seu governo, possa fazer o que quiser. É isso que a gente viu, né, Robson? Muita coisa é feita. Zé Cleima, eu fiz fiz a obrigação, e vou dizer mais, eu não fiz nada de genial lá não. Foi chegar e fazer o básico, que a gente vê e fala que isso é o correto a se fazer, é isso. E aí vem os servidores falando assim, olha, mas isso é feito não é novidade do último governo, isso é feito há 20 anos. Aí eu falo, porque é feito há 20 anos não significa que é certo. Então pode parar com isso. Para o pagamento de benefício excepcional, coloca mais assistente social para trabalhar e mapear outras famílias, ou mapear essas mesmas famílias, mas mapeia.
ver se elas realmente têm direito, para que elas recebam os R$ 600, porque a secretaria avaliou e está dando diretamente a elas, não porque um líder comunitário com envolvimento político está colocando o nome dela numa lista e se ela não pagar os R$ 400 de volta, vai tirar o nome da lista e nem os 200 ela vai receber. Então, a ideia é essa, só de fazer o básico. O município tal do Goiás também está fazendo, o município tal do Rio de Janeiro também, o município tal de São Paulo também está fazendo. Não é porque está todo mundo fazendo que está correto. A gente tem que fazer o correto, não importa quantos outros estejam fazendo, né, o errado. Porém, isso custa o próprio cargo, né? O José Clemente está falando aí, status do cargo. O cargo tem status, sim. Foi um período em que as pessoas queriam ficar me chamando de autoridade, aí na hora de passar todo mundo queria abrir a porta para mim, enfim, foi naquele período. Porém, é um cargo de muita relação. Aquele é o gestor de direito administrativo do Distrito Federal, né? Subsecretário de Administração Geral, SUAG, o nome, a sigla que eles falam, SUAG. Então, subsecretário de Administração Geral, a gente lida com todo o direito administrativo, a gente lida com todo o orçamento público, lida com, enfim, gestão do Distrito Federal. É um cargo pesado, mas normalmente está nas mãos de apadrinhados políticos, só realmente quando o Distrito Federal quebra, como que aconteceu em 2014, de ficar devendo 10 meses de pagamento, enfim, quando o nosso financeiro chega a ficar negativo. Aí, quando quebra, eles colocam a gestão nas mãos de algum técnico, né, que está lá para tentar corrigir uma situação. Depois de corrigida, os técnicos saem e aí entra novamente alguém disposto a fazer alguma besteira de gestão ou esconder alguma coisa da gestão para poder criar uma imagem positiva que permita a reeleição daquele que nomeou o sujeito naquele cargo. Quando a gente for falar de qual vai ser a outra parte da disciplina, a gente vai falar de controle da administração, aí eu vou mencionar a situação em que tentaram me fazer eu convalidar a assinatura do gestor anterior recebendo uma obra como se ela estivesse pronta para entregar para a população. Um centro de acolhimento de famílias. COSE? Não, COSE é outra coisa. Centro para acolhimento de famílias. Esqueci o nome específico lá na assistência social, mas é um local onde tem quartos para diversas famílias, um local de lavanderia, um local de cozinha, é ali para acomodar a família durante um determinado tempo. Muitas delas estão ali só enquanto tem algum familiar num hospital, popularmente chamam de casas de passagem, mas enfim, tinha uma casa dessa num valor de mais de 20 milhões de reais, queriam que eu assinasse como se estivesse pronta, aí eu inventei de fazer a vistoria. Tentaram impedir que eu fosse fazer uma vistoria, eu chamei um arquiteto e um engenheiro de minha confiança, e aí não queriam me deixar sair para fazer vistoria. Então eu já sabia que eu tinha que fazer vistoria. Quando eu cheguei lá, a gente não conseguiu nem abrir a torneira. Quando abre a torneira, o próprio guardinha que fica lá de vigia, ele já falava, não abre água aí não, porque só tem torneira, não tem nem cano na parede. Era tudo de fachada, era igual um cenário de cinema, aquele lugar. Aí, enfim, eu falei, nessa situação, então, traz ali equipamento, quebra essa parede aqui, ó, eu quero ver o que tem atrás dessa parede, por trás dessa pia. E realmente, não tinha tomada, que era só o buraco na parede e a tomada, não tinha o cano chegando o fio até lá, os canos até a torneira, era só a torneira colocada com cimento na parede, não vinha de cano nenhum. Era um cenário de cinema. E aparentemente já tinha uma vistoria, eles falaram para não fazer vistoria porque já tinha uma vistoria assinada por um engenheiro. Aí a gente vai ver um engenheiro nomeado pelo partido do governador anterior, né? O engenheiro assinou e esse engenheiro depois teve uma empresa de engenharia dele contratada para altos contratos do governo anterior. Então até entendi assim, de forma corrupta, o que levaria um engenheiro a assinar dizendo que aquela obra está perfeita de acordo com o que foi encomendado. Natália, essa periculosidade não precisava nem de aumento, né? Só queria um percentual, tipo ganhar 0,001% da movimentação orçamentária. Naqueles 2 anos, naquele período que eu estive na subsecretaria, eu movimentei 1,2 bilhões de reais que eu tive que autorizar de pagamentos, né, feitos pelo governo. Desautorizei muito mais que autorizei, mas enfim, o valor, a responsabilidade é gigantesca. Tanto de ameaça que surgiu.
E na minha ideia, o nerd administrativista não era para passar por esse tipo de situação. Era para ficar lá, atrás da escrivaninha, chega um processo, abre o processo, lê. Artigo 184 da Constituição Federal, a desapropriação tem que ser assim, assim, assado. E pronto, toma aqui saláriozinho fixo no final do mês. Essa deveria ser a vida do nerd, né? Mas se preparem. Coisas inesperadas acontecerão com vocês. Estão aí, que nem eu, né? Será que eu vou usar isso? Acho que não, vou usar só para passar na OAB. Vamos voltar aqui. Já contei uma contextualização, quero voltar com vocês para falar. Já falamos das 3 modalidades de desapropriação. E aí, nesse ponto da aula, não precisamos entrar nos conceitos complementares, isso fica só para a próxima aula. Nesse ponto, eu só faço uma pequena revisão e deixo os 10 últimos minutos para vocês já fazerem o teste, enquanto eu fico aqui acompanhando. Então, primeiro, o que a gente viu? Na aula de hoje, lá para a parte de bens públicos, a gente viu o uso dos bens públicos pelos particulares. Então, a gente tinha lá como que os particulares usam um bem de uso comum. Aí mostrei para vocês, a praia era para ser por um uso ordinário. Vamos usar a areia para colocar, estender lá a toalha e tomar sol. Não, alguns particulares usam fazendo resorts, fazendo quiosques, ganhando dinheiro com isso. Né? Isso é um uso extraordinário do uso de bem comum. E a gente viu em que condições isso pode acontecer. No caso ali, eles deveriam então pedir uma autorização, uma permissão do poder público para poder funcionar. Outro uso extraordinário seria aquele do eixo monumental. A gente quer fazer uma manifestação e queremos fazer uma caminhada. O poder público pode até separar uma das faixas, uma das pistas para movimentação, mas ele não vai bloquear todas e cercear o direito de ir e vir dos demais. Ele vai manter a turma toda em uma só das faixas. Para isso, a administração precisa de prévio aviso, como está lá na Constituição. Depois a gente viu o uso por particular de bem de uso especial. Então, é um particular que está querendo fazer uso de um espaço num prédio público, e aí o processo competitivo para que isso aconteça. Ou fazer uso de uma área pública que é para lazer, como lá a orla, a concha acústica, e aí alguém quer usar para promover um mega evento praiano, e aí com um processo competitivo isso seria também possível com uma permissão de uso, uma concessão de uso. E o bem de uso dominical, o bem de uso dominial, mostrando que temos formas cíveis de, então, alugar, arrendar aquele terreno que não está afetado, é um bem dominical, para que um particular use. Aí a gente entrou na parte de intervenção do Estado na propriedade privada. O Estado, a gente viu primeiro o porquê dessa intervenção, né? A gente viu a relação entre a intervenção e a propriedade, a Constituição garantindo a propriedade, logo em seguida abrindo as exceções, e aí alertei para vocês, as exceções têm que estar na Constituição. Se a Constituição deu a garantia da propriedade, as exceções também têm que estar na Constituição. Se surgir no concurso de vocês, na OAB, um município que criou uma lei sobre desapropriação, isso, aquilo, não pode. As únicas leis que podem surgir são aquelas autorizadas pela Constituição, lá no artigo 5º, e a gente já tem essas leis, uma de 41, a outra de 1962. Então a gente tem ali o conceito de desapropriação. Primeiro, a divisão da intervenção do Estado em 2 modalidades, a supressiva, que te retira a propriedade, e a restritiva, que te retira alguns direitos de proprietário, que são os que a gente vai estudar na próxima aula. Na supressiva, que te retira a propriedade, a gente fala de desapropriação, 3 modalidades, a modalidade ordinária, que é aquela constitucional, basta ter um interesse público acima do interesse privado, você pode estar cumprindo com a sua função social, mas o interesse público é maior. Você vai receber, então, essa desapropriação indenizada em dinheiro. A segunda modalidade foi a urbana, o município é quem promove essa modalidade e ele te indeniza em títulos da dívida pública, resgatáveis em 10 anos. Notem que essa modalidade já é meio que sancionatória para aquele que não estava cumprindo com a função social. A terceira modalidade também tem um aspecto sancionatório para grande propriedade rural que não cumpre com a sua função social. Aí acontece lá a desapropriação para fins de reforma agrária do artigo 184, indenizável com títulos da dívida agrária, resgatável em 20 anos, com carência, enfim. É um valor tão grande que a administração pública quis pagar num prazo maior e até ganhar uma carência ali, começar a pagar apenas a partir do 2º ano. Tá aí uma rápida revisão do conteúdo. José Clemo conhece o gestor aqui, falou dos servidores da secretaria, fala que deveriam votar no governador, é brincadeira, né? Isso é fraude eleitoral.
tem um dos deputados que ainda está em exercício, que inclusive foi cassado na primeira instância, o mandato dele foi cassado na segunda instância, recorreu ao STE, e aí lá no superior também reafirmaram a decisão, mas teve algum recurso, teve embargo. Teve algum embargo em cima da decisão do Tribunal Superior. Até o embargo ser julgado, o cara vai terminar o mandato dele, né? Porque se foi uma fraude eleitoral, ele fez isso, só que em vez da secretaria, foi na empresa dele, o Zé Cleio. Na empresa, ele botou lá o pessoal da empresa para dizer que todo mundo tinha que votar para ele. Aí ele foi eleito, a empresa é gigantesca. E aí, de acordo com a primeira instância, a segunda instância e o TSE, ele realmente praticou fraude à eleição. E aí, ele foi cassado? Não foi. Continua lá na Câmara Legislativa, ainda é deputado, enfim. Eu falo isso porque eu tenho aqui liberdade acadêmica, né? Mas se vocês me encontrarem lá na Câmara Legislativa, eu vou falar, a gente não trata aqui de assuntos eleitorais. Sou só um servidor da Câmara Legislativa. Com liberdade acadêmica, eu falo para você, a gente tem 3 tribunais, 2 colegiados que já confirmaram, mas a pena, né, de cassação, ou seja, de retirar o que nunca foi dele, ainda não foi cumprida. Mas é comum essa, né, de quem tem algum poder mandar os outros votarem, ou usar a sua influência para votar. O Wagner falou que a gente está tão acostumado a ver errado que quando vê o certo parece até algo alienígena, né? Vinha gente dar parabéns, eu vi assim, parabéns pelo quê? A gente viu o crime, é dever do servidor público, quando enxerga um crime, denunciar. E quando tem dano erário, denuncia ao Tribunal de Contas também. E aí vem gente ameaçando, eles podem me ameaçar de me tirar do cargo, mas eles não podem me retirar da administração pública, porque eu sou servidor estável. Pode falar. Sim, sim, Wagner. Ah, ok. Ah, sim, perfeito. Exatamente. É verdade. Já passei por várias situações de baterem no meu carro e saírem correndo. Eu cheguei a ver carro saindo correndo, né? Tava lá quase na hora, vi só meu carro mexendo, quando fui ver alguém bateu no carro, tô correndo atrás, o carro, alguém olhando, esse motorista olhando e acelerando, saindo voado. Então é o mais comum de se ver, infelizmente, mas é isso aí. Gente, de 10 horas, sugiro que já façam, né, o testinho da aula de hoje, já encerra essa parte. A Erika também tem história igualzinha, olha só, é constrangedor, né, dá vergonha às vezes de fazer parte dessa mesma comunidade. José Clemo tá aí, mais detalhes, caramba, e é mais comum do que a gente pensa. Turma, obrigado pela atenção de vocês, não vou prender além das 10 horas aqui. Vou continuar mais um pouco vendo vocês terminarem os testes. Boa noite a todos, até a próxima semana. As aulas da próxima semana já estou montando para tentar fazer nesse modelo aqui interativo via Prezi. E a gente vai se falando. Qualquer coisa, mandem e-mail. Podem fazer, vou colocar aqui no chat, podem fazer o WhatsApp do grupo, né? Vai que surge alguma emergência. Se alguém puder comandar aí o WhatsApp do grupo, criar esse grupo, deixo aí o meu telefone para receber também as mensagens. Beleza? Isso aí, Micael. Boa noite a todos. Até a próxima.